Sonho da Erim 916. Eu protejo o que é meu. Recebido no domingo, 17 de agosto de 2025. Comunhão. Querido Pai, obrigada por me permitir mais um dia. Obrigada por tudo que fizeste desde o início. Obrigada pelo conforto dos amigos e da família. Obrigada pela demonstração de graça e amor de pessoas que mal conheço. Por favor, Pai, traz-me um pouco de paz. Meu espírito está perturbado e minha tristeza vem em ondas. Conceda-me forças para continuar por este corredor escuro de portas. E, por favor, abra-as facilmente, sem resistência. Hoje eu preciso escrever o obituário do Jeff. Como ele gostaria de ser lembrado por todos com quem teve contato. Ele fazia as pessoas rirem e era bastante dinâmico. Por favor, me ajude. Esta semana foi devastadora. Foram tantos os acontecimentos que antecederam o falecimento do Jeff que mal me lembro de tudo. Tudo o que sei é que tive um evento médico. Eu não poderia ter um evento como este. Foi um sinal grave. Acordei no meio da noite com uma síncope vasovagal, com resposta de bradicardia. Impossível com meu marcapasso. Aconteceu por volta das 4h20 da manhã de segunda-feira, 11 de agosto. Sei que se eu tivesse sucumbido ao evento enquanto estava de pé naquele momento, ninguém saberia que eu tinha caído. Então orei. Ouvi a tua voz dizer: deite-se, Erim, e descanse. Então eu deitei e o evento passou por mim. Foi exatamente como o meu evento cardíaco em 2008 e foi assustador. Meu lado direito doía muito antes disso e depois a dor desapareceu. Não vou entrar em detalhes sobre todos os eventos que levaram à morte de Jeff, pois me sinto pessoalmente incapaz neste momento. Ainda estou descobrindo as coisas conforme o Senhor Pai as revela, e é doloroso. Será muito difícil para tantos pardais ouvirem, pois o Jeff que todos conheciam e amavam era diferente do Jeff com quem convivíamos aqui. Às vezes na vida, em nossa própria jornada como cristãos, por mais boa que seja a luta, nossa fé, nosso jejum, nossas orações, nossas intercessões, tudo isso, até mesmo os milagres enviados por ti diariamente, Pai, que colocariam qualquer homem de joelhos, apesar de todos os sinais, maravilhas, milagres, um homem ainda tem a escolha a quem servir a cada dia. Devido a uma série de escolhas ruins, mantidas em sigilo absoluto em sua família, em seu local de trabalho, 7 anos atrás, em questão de poucos dias, ele perdeu toda a sua carreira e a profissão pela qual tanto trabalhou desapareceu em um instante. Os eventos foram tão dolorosos quando revelados. Nós, como família, nos unimos em orações. Vários negócios tiveram que ser fechados por causa das ameaças feitas, das quais eu não tinha conhecimento, até que um policial chegou à nossa casa para trazer Jeff para uma avaliação. Ele ficou no hospital por 3 semanas, e durante esse tempo, as coisas que ele me disse, eu simplesmente não consigo esquecer. Elas ficaram gravadas em mim. Coisas horríveis. Eu nunca pude fazer nada para mudá-las pessoalmente. Tive que lidar com semanas, meses e anos de consequências por causa daqueles dias. Esses eventos, à medida que se desenrolavam, mudaram nossas vidas para sempre. Todas as crianças me ajudaram. Todos nós ficamos traumatizados. A vergonha que se abateu sobre nossa casa foi humilhante. Ao mesmo tempo, no mesmo hospital, fiz uma tomografia computadorizada e meu tumor cerebral foi descoberto.
Então eu estava lutando com um marido que eu não conhecia e com uma doença cerebral potencialmente fatal. Depois de tudo isso, eu estava pronta para ir para casa. Perguntei a ti, pai, se eu tinha feito um bom trabalho aqui, porque claramente não fiz. Tu me sustentaste e me deste a capacidade sobrenatural de perdoar e lidar com todas as consequências. Todas as consequências. Sua carreira acabou. $200.000 por ano desapareceram num piscar de olhos. Em 7 anos, ele mal recebeu uma pitadinha das centenas de currículos enviados. Os headhunters corporativos pararam de procurar Jeff logo após os eventos, anos atrás. Então, nós, como família, oramos a Deus e observamos o Senhor. Pai, o Senhor nos sustentou. Meus fundos de invalidez foram finalmente liberados e foram suficientes para nos cobrir todos esses anos. Um milagre de proporções épicas. Ele foi diagnosticado com transtorno bipolar de início tardio, desencadeado pela falta de sono, alimentação e um ambiente de trabalho estressante. Ele havia sido preterido como sócio da empresa, pela qual tanto trabalhou. A empresa precisava de mais mulheres na gestão para atingir as cotas corporativas. Alguém tão júnior havia sido promovido em detrimento de Jeff e outros. Foi realmente doloroso e injusto, mas Jeff não adotou a abordagem adequada, e isso foi ruim. Nos últimos 7 anos, os surtos foram mínimos e pensei que poderia conseguir tratamentos modernos para Jeff nos Estados Unidos, que poderiam ajudar. Mas no fundo, eu sabia que essa era uma questão de guerra espiritual. Quando o Senhor, Pai, interrompeu abruptamente a nossa mudança para Oregon no verão passado de 2024, as coisas começaram a se manifestar novamente. Minha cirurgia de câncer renal foi acelerada após alguns atrasos divinos, e a Zoe piorou. Começamos a ver o Jeff voltar a se deteriorar. Ajustamos a medicação dele e oramos, enquanto ele lutava. Enquanto passava as noites em claro com a Zoe, eu orava no espírito. As coisas pareciam se normalizar, mas depois não se normalizaram. Estávamos com dificuldades financeiras e não conseguíamos consertar as coisas que precisavam de reparos. Deus, tu és tão bom. Nos deste uma bênção do espólio da minha mãe. Foi o suficiente para consertar nossas escadas e não conseguimos construir nossa garagem para vender nossa casa pelo valor máximo. Mas decidimos usá-la para construir uma ponte com uma dos meus sonhos para atravessarmos o riacho em direção à floresta. Também compramos cascalho, pois Jeff queria construir alguns caminhos limpando o mato e o mato. Ele estava determinado, então pensei que seria divertido vê-lo tão animado. Algo aconteceu no meio de tudo isso e perdemos o Jeff. Ele terminou os caminhos superiores e passava 12 horas ou mais por dia na mata. Ele mudou, acordava cedo, não comia nada e continuava seu trabalho. Começou projetos na parte inferior da nossa propriedade, para os quais não tínhamos dinheiro, e ficava furioso com qualquer oposição. Então ele desaparecia. Com o ninho e meus sonhos, a digitação precisava ser monitorada cuidadosamente, pois as coisas que Deus havia dito estavam sendo alteradas para apoiar as datas, eventos e outras coisas de Jeff. Jeff se entregou e tentamos de tudo. Ele havia me removido do ninho há mais de um ano e continuava me impedindo de acessar o site. Ele não atualizava o site porque não queria que eu dissesse nada. Ele voltaria a mudar as coisas, pois o Senhor não permitiria isso. Mas era uma batalha que a maioria não sabia que estava acontecendo. Ele então começou a planejar coisas.
tramar o mal contra todos nós, inclusive planejar tirar nossas vidas. Ele nos disse que faria isso enquanto dormíamos. Vivíamos então com medo. Em julho, o Senhor Pai interveio para nos salvar. Mais informações virão em algum momento, mas tudo se desenrolou como um filme de suspense com eventos horríveis. Desta vez, em vez do seu local de trabalho, fomos nós. Eu havia colocado um AirTag no carro dele para monitorar seu paradeiro, já que ele havia desrespeitado a ordem de não contato do juiz. Enquanto isso, tínhamos apenas cerca de 10 dias para nos mudarmos de casa, porque o nome do Jeff estava em tudo e ele me deixou de fora. Então tivemos que desocupar para que a pessoa pudesse ser vendida. Perdão, para que a casa pudesse ser vendida. Estávamos com muito medo, porque a polícia estava vigiando nossa casa e tivemos que alertar nossos vizinhos por causa da presença policial. Jeff havia alugado um quarto de hotel a cerca de 24 quilômetros de distância e o AirTag mostrava que ele estivera ocupado. Seu filho vinha se comunicando com ele e Jeff parecia arrependido e pronto para seguir em frente. Ele colocou nossa casa à venda com um corretor, visitou amigos e marcou reuniões com várias pessoas para a semana passada. Então, vimos suas atividades na manhã e no início da tarde de domingo, 10 de agosto, o carro não se moveu. Suas comunicações ficaram inoperantes. Liguei para o filho dele. Ele mandou uma mensagem para o Jeff, mas não obtive resposta. Entrei em contato com a polícia, mas eles estavam atrasados, pois uma verificação de bem-estar não é uma chamada emergencial. Então, na segunda-feira à noite, recebi uma ligação informando que as unidades estavam finalmente a caminho do hotel. Os policiais fizeram perguntas, eu respondi e dei informações enquanto eles confirmavam com seus registros. Depois, não ouvi mais nada e fomos dormir aqui. Então, à 1h30 da manhã de terça-feira, a campainha tocou e os cachorros estavam latindo. Pensei que o Jeff tinha sido visto aqui perto da nossa casa. Quando abri a porta, o policial disse: Erin, lamento informar que seu marido faleceu. Jeff tirou a própria vida de uma forma horrível. Não deixou nenhum bilhete. A polícia teve que enviar equipes para investigar um possível homicídio, mas eles ainda estavam concluindo a investigação e recebi a ligação do legista na sexta-feira com todos os detalhes. Disseram-nos que poderíamos buscar os seus pertences pessoais no quarto do hotel na terça-feira de manhã. Achávamos que ele tinha morrido devido a um problema de saúde causado pela medicação. Minha filha, meu filho mais novo e eu fomos juntos para o quarto 50. A porta tinha sido arrombada pela polícia, então estava entreaberta. Não há palavras, nenhuma palavra. Nosso Jeff tinha sumido. Recolhemos suas roupas, sua carteira, celular e outros itens estavam com a polícia. Meu filho mais novo foi verificar o banheiro. Quando viu, disse: Meu Deus, Jeff não morreu como pensávamos. Faça o que fizer, não olhe lá dentro. Está ruim. Vamos. Então saímos rapidamente, todos em lágrimas. Fiquei tão chateada que ninguém nos disse o quão grave estava. Então poderíamos ter enviado outra pessoa para cuidar do caso. Liguei para a legista a caminho da delegacia e ela pediu desculpas, mas ligue para o serviço master. Liguei e os especialistas em limpeza de traumas deles vieram imediatamente. Consertaram e limparam tudo. Os filhos do Jeff vieram de avião para a cidade e nos encontramos na quarta-feira para combinar tudo. A ex-mulher e o novo marido dela apareceram e eu fiquei muito desconfortável
sabendo que o Jeff não ficaria feliz. Passei as últimas horas contando à família e conversando com a mãe dele, que estava arrasada pela dor. Avisei que cuidaria de tudo e que os restos mortais do Jeff seriam enviados para ela em Winnipeg. Ela ficou grata. Tive tanta coisa para fazer em tão pouco tempo. Estou doente. Todas as crianças estão aqui, exceto meu filho mais velho, pois o passaporte dele está vencido. Não farei nenhum culto aqui porque não tenho certeza se muitas pessoas viriam, e isso me partiria o coração. Pai, não estou bem. Preciso muito de ti agora mesmo. Em retrospectiva, tu me disseste com antecedência o que estava por vir. Embora chocante, era o melhor por enquanto. Tu também nos confortastes, dizendo que o encontraste no fim e o carregaste para casa. Obrigado, Pai. Tenho tido vários sonhos ultimamente. O desta manhã foi o que mais me marcou. Sonho 1. Conseguir o cliente mais prestigioso. Começa. Eu era mais jovem e novata em uma empresa de design de interiores. Fui até um pequeno carrinho de café no nosso saguão e comecei uma ótima conversa com a mulher. Rimos e conversamos por cerca de 15 minutos. Ela perguntou o que eu fazia e eu disse que tinha acabado de começar naquela empresa. Ela recebeu um telefonema do marido. Nos despedimos e trocamos sorrisos e acenos enquanto eu acenava para que subíssemos. Eu estava trabalhando na sala de amostras quando o dono da empresa entrou para me cumprimentar. E o proprietário disse: Bem, você acabou de dar um toque especial para a nossa maior e mais prestigiosa cliente e seu marido. Ele parecia chateado. E a Irene perguntou: O quê? Com licença. E o proprietário respondeu: Ela quer trabalhar exclusivamente com você no próximo projeto. Isso significa um aumento salarial considerável e bônus. Parabéns! Não sei o que você disse, mas claramente os deuses estão sorrindo para você. E a Irene disse: Uau! Deus está sorrindo. E o proprietário respondeu: Que bom que você está bem. Não comente nada disso no local de trabalho. Ele estava chateado. Fiquei em choque. Uma conversa de apenas 15 minutos mudou tudo. E o sonho acabou. Acordei e disse: Voltar a trabalhar? Isso vai exigir uma cura milagrosa. Levantei-me e novamente a tristeza me atingiu e tive dificuldade para respirar. Desci e decidi alimentar os pássaros como de costume. Olhei pela janela da cozinha e vi um cardeal vermelho, juvenil e desalinhado na bandeja. Ele comeu algumas sementes, depois me viu e voou para longe. Saí e coloquei as sementes. Decidi caminhar pela trilha e parei. Fiquei tão surpresa ao ver folhas caídas no chão por toda parte. A noite estava muito fria e o verde estava ficando amarelo. Mas esta área era especificamente a única com folhas douradas. Caminhei pela trilha e observei. Observei com um novo olhar todo o trabalho do Jeff. É lindo. Percorri o caminho circular e estava prestes a entrar quando ouvi o Senhor Pai dizer: Percorra o caminho da sua descida antes de entrar para me encontrar. Eu não descia lá havia algumas semanas. Era escuro e longo. O caminho estava limpo, mas apenas um trecho tinha cascalho. Foi tão triste. Chorei. Foi difícil. Virei-me para subir a colina perto da área onde ficava a garagem, que havíamos reformado e transformado em um quarto bônus e escritório para ele, e continuei a chorar. E a Irene perguntou: Fiz tudo o que pude. Pai, fiz tudo o que pude. Fiz o suficiente? E Jesus respondeu: Subam para me ver. Subi para escrever no meu diário. E Jesus falou:
Estou aqui, Erin. Estou com você. Sinto muito pela sua dor agora, mas prometo que este foi o melhor caminho para você. Os planos dele eram grandiosos e nada de bom estava por vir. Sei que é difícil entender, porque você esperava uma cura milagrosa e grandes mudanças. Você estava presa em uma fortaleza inimiga por causa daquilo que havia aprendido, Jeff. Isso estava deixando você fraca, doente e com a memória nebulosa. Agora você estará sã e, eventualmente, em paz. Eu protejo o que é meu. Você é minha. Seus filhos são meus. Assim como você pode ser um recipiente para derramar coisas boas, o inimigo também usa recipientes vazios para derramar o mal. Esta é uma lição sobre o bem e sobre o mal. No final da jornada de Jeff aqui, eu o encontrei. Eu o carreguei para casa. Ele se reconciliou comigo e seu coração é meu. Ele havia se perdido e trilhado seu próprio caminho, mas eu o encontrei lá. E Airim perguntou: Por que, Senhor? E Jesus respondeu: Porque alguém segue outro caminho? É porque, neste caso, um dos seus melhores encontros já tinha passado. Todos os números e datas bateram, mas não era para ser. Ele ficou com raiva e sem esperança. Em vez de vir a mim, desistiu. Repensou tudo o que havia perdido. Ele tinha se orientado tanto para encontros, em vez de ter fé cega nos meus planos para ele, que decidiu que não conseguiria terminar com tudo. Ele não estava em seu juízo perfeito. Era como um barco sem mastro, nem leme, num mar agitado pela tempestade. Estava atormentado. E Airim perguntou: Senhor, ele escreveu um monte de datas. São essas? E Jesus respondeu: Erim, ele tirou a própria vida quando chegou o último encontro e foi embora. Mas, na verdade, eu o carreguei para casa. Um dia você saberá mais, mas, por enquanto, confie em mim. Este foi o melhor caminho por enquanto. E Airim perguntou: Melhor? Tu és Deus, Senhor. Tu podias simplesmente tê-lo curado. Podias ter feito isso. E Jesus respondeu: Claro, e ele está curado. Apenas seu tempo na terra. Sua obra foi completada. Um dia você o verá transformado, e ele terá muito trabalho a fazer. Por enquanto, porém, eu cuido daqueles que chamei. Sua hora ainda não chegou, e o inimigo trabalha arduamente para acabar com sua vida. Mas eu sou autoridade sobre a vida e a morte, e eles não têm poder. E Erim falou: Senhor, ele estava olhando para Tubave, 10 de agosto. O legista acredita que ele morreu em 10 de agosto ou no início do dia 11. A hora da morte dele foi informada no local pelo legista em 12 de agosto. E Jesus falou: Não importa, Erim, ele está livre da aflição. Eu o tenho. Ele vê o que aconteceu com todos vocês. Ele sabe. E Airim falou: Desculpe, Senhor, não fiz o suficiente. Talvez eu pudesse ter feito melhor. E Jesus fala: Pare. Se isso fosse verdade, eu lhe teria dito, e o meu Espírito, o Espírito Santo e Conselheiro, lhe teria instruído o caminho que deveria seguir. Você estava cansada, e eu não podia permitir que te tratassem assim. Eu estou com você, e o que foi feito a você também será feito a mim. Sua filha será a lembrança da verdade desses acontecimentos, e a consolará em sua dor. O inimigo gostaria de jogar culpa em você, acusá-la e condená-la, mas eu não permitirei isso. Você não tinha poder, Irim. Você não tirou a vida do Jeff. O Jeff tentou tirar a vida dele, mas eu estava lá para levá-lo para casa. Conforte-se com isso. Ontem à noite, enquanto você voltava para casa, eu lhe enviei um sinal. Erin falou: Sim, um lindo cervo jovem estava no meio da estrada. Ele parou, virou-se para me olhar.
O sol estava aparecendo por entre as árvores. Então ele correu para um lindo campo de grama verde. Assim que peguei minha câmera, ele parou, virou-se para me olhar e então voou para baixo, em direção às árvores. Estava sozinho. E Jesus falou: concentre-se nessas coisas. Aos poucos os sinais virão e lhe farão saber que estou aqui com você. Agora você tem uma grande tarefa pela frente. Prometo estar com você em tudo isso enquanto abro as portas. Eu a guiarei. Todos os seus filhos se unirão para ajudá-la a terminar de fazer as malas. Você manterá contato, mas em breve não voltará por aqui por um tempo. Prometo enviar ajuda e compradores para sua casa. Irene falou. Jeff era atuário de pensões e, mesmo assim, não acreditava em pensões ou seguros. Ele precisava de mim para a aposentadoria. Ele passava o tempo em encontros e não. E se, Jesus, é por isso que eu digo a vocês para viverem bem cada dia. Lembre-se, porque o dia ou a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem eu, mas somente meu Pai. Confortem-se com isso. Os sinais vêm e vão, mas os eventos permanecem. E então tudo será como é no céu. É bom assistir, mas vocês precisam viver. Não se esquive das suas tarefas diárias, nem pare de fazer isto ou aquilo. Mas, em vez disso, lembre-se: Deus está dentro dela. Ela não cairá. Deus a ajudará ao amanhecer. Eu te prometo coisas boas, Erin. Eu abrirei um caminho para você. Não tenha medo. Eu te protejo. Eu te amo. E o sonho acabou.